Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz esses replantes dessas phalaenopsis. Eu replantei elas aqui no vasinho de plástico com substrato de pedra brita, caco de telha, isopor e um pouquinho de esfagno. Então eu vou mostrar para vocês o passo a passo desses replantes. Então se você já gostou do tema, me acompanhe nesse vídeo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito. Então, pessoal, eu comprei 4 orquídeas phalaenopsis na internet. Elas vieram com um vegetal bem bonito. Aí eu comprei um kit com 3 phalaenopsis surpresa. Então eu não sei a cor dessas phalaenopsis. Aí vieram essas plantas aqui, ó. Veio essa bem bonita. Veio essa daqui também, bem grande, bem bonita. Olha aqui. Tamanho dessa phalaenopsis. Ela veio com poucas raízes, mas isso aqui não tem problema, porque elas vão soltar raízes aqui no meu cultivo. E também veio essa daqui, nesse kit de phalaenopsis surpresa, bem bonitinha também. Essa veio com mais raízes. Essa daqui é a phalaenopsis panda. Eu vou deixar a foto dela aqui no vídeo para vocês verem. Aí hoje eu vou fazer o replante dessas 4 phalaenopsis e vou mostrar para você o passo a passo de como eu vou replantar essas phalaenopsis. Então, para replantar essas phalaenopsis, eu vou fazer o seguinte. Eu peguei aqui esse caco de telha e eu vou pegar a phalaenopsis e vou amarrar ela aqui nesse caco de telha, de uma forma que ela fique bem firme. Vou usar o barbante mesmo para amarrar. Mas se você tiver outro material aí, você pode usar também. Vou usar o barbante, que é o que eu tenho aqui em casa no momento. Aí eu vou vir aqui, ó, nessa parte mais antiga do rizoma dela aqui, bem de trás aqui, e vou amarrar. Não gosto de amarrar ela muito em cima, não, porque vai ser o local que ela vai soltar as raízes. Então não é bom fazer isso. Aí eu vou pegar o meu barbante, vou passar ele aqui em cima da parte do rizoma mais antigo dessa phalaenopsis. Vou enrolar bem para ela ficar bem firme. Não tem problema amarrar as raízes, só não é bom passar em cima do rizoma perto das folhas, porque é o local que vai soltar as raízes. Se ela tivesse com as raízes grandes, eu nem precisaria fazer isso, porque as próprias raízes dela já iam ajudar ela a ficar bem presa, bem firme no vaso. Mas como ela está com as raízes muito pequenas, isso aqui vai ajudar a deixar ela mais firme, mais presa no vaso. Olha, eu já prendi aqui a phalaenopsis toda aqui nesse pedaço de telha. Agora eu vou fazer o replante dela. Para replantar, eu vou usar esse vasinho quadrado. Eu já coloquei o isopor aqui no fundo desse vasinho e agora eu vou colocar o substrato. Eu vou usar aqui um substrato inerte, que é o caco de telha, a pedra brita e também o isopor. E é bem simples fazer esse replante. Eu começo colocando uma boa camada de isopor aqui no fundo do vaso. Por cima eu venho colocando o substrato. Coloco aqui uma boa quantidade até chegar na altura ideal para me posicionar a orquídea. Lembrando que ela não pode ficar muito atolada no fundo do vaso e ela precisa ficar levemente inclinada para não acumular água no miolo da phalaenopsis. Eu não sigo muito um padrão de quantidade de caco de telha, de pedra brita e isopor. Eu vou colocando eles misturados aqui no vasinho. A minha única preocupação é não deixar esse vaso muito pesado, porque eu vou colocar no meu jardim vertical e eu não quero colocar muito peso lá, então eu sempre coloco bastante isopor. Já coloquei a quantidade correta de substrato, agora eu vou pegar a phalaenopsis que eu amarrei no caco de telha e vou posicionar ela aqui por cima do substrato. E essa é a posição correta que ela tem que ficar para não acumular água no miolo. Eu vou tirar ela aqui e vou pegar um pouquinho do musgo esfagno e vou colocar aqui por cima só para segurar um pouquinho de umidade, porque as phalaenopsis gostam de bastante umidade. Eu coloquei bem pouquinho musgo esfagno, é só para dar uma leve umidade. Se colocar muito, vai encharcar o substrato. Agora eu vou posicionar ela aqui por cima
e completar ao redor com o substrato, até ela ficar bem firme aqui nesse vasinho. É bem simples de fazer esse replante, porque quando a gente amarra ela no caco de telha, ela já vai ficar firme naturalmente. Então agora é só prender aqui os arredores com o substrato. Uma dica muito importante, não coloque substrato em cima do rizoma da Phalaenopsis. A Phalaenopsis é uma orquídea muito fácil de cultivar, mas ela é muito suscetível a pegar fungos e bactérias no rizoma. Então, a gente tem que tomar cuidado na hora de regar e também na hora de colocar o substrato. Porque se a gente cobre esse rizoma, quando a gente regar, vai acumular água e, consequentemente, vai criar um ambiente propício para a proliferação de fungos e bactérias. Por isso, a gente nunca deve colocar substrato em cima do rizoma e das folhas da Phalaenopsis. Vou terminar de ajeitar ela aqui no vasinho e volto mostrando ela plantadinha. Terminei de replantar ela ficou bem firme aqui no vaso e ficou assim esse primeiro replante. Olha aqui para você ver, eu não coloquei substrato em cima do rizoma dela, eu deixei ele bem livre. O substrato a gente coloca só por cima das raízes, para não correr o risco de apodrecer o rizoma da orquídea Phalaenopsis. Vou deixar ela aqui no cantinho e bora fazer o próximo replante. A próxima orquídea que eu vou replantar vai ser essa grandona aqui. Eu já amarrei aqui também um pedaço de caco de telha. Uma dica importante é que quando você for amarrar a orquídea no caco de telha, não passe o barbante em cima do rizoma, passe somente por cima das raízes. Se ela ficar bamba, a gente pode usar essa haste floral antiga que ela tem aqui, ó, para tutorar ela. A gente coloca um palito e amarra e ela vai ficar bem firme. Para replantar ela, eu vou usar esse vasinho rosa aqui, eu vou reaproveitar ele. Eu já tive uma outra orquídea plantada aqui, mas não deu muito certo, então eu vou plantar a Phalaenopsis nele. Aí é o mesmo processo, eu vou colocar uma camada boa de isopor aqui no fundo. Esse isopor no fundo eu coloco para deixar o vasinho mais leve. E eu ouvi dizer também que o isopor ajuda a afastar as lesmas e os caramujos das raízes da orquídea, então eu uso bastante. Agora eu vou colocar aqui uma camada de substrato, é o mesmo substrato que eu usei para replantar a outra, o caco de telha, a pedra brita e o isopor. Agora eu vou pegar a minha Phalaenopsis, vou olhar aqui se a camada de substrato que eu fiz já ficou boa. Como eu sei que ficou, é só eu colocar um pouquinho de musgo esfagno aqui por cima desse substrato, bem pouquinho, só para dar um pouquinho de umidade. Aí eu vou posicionar a Phalaenopsis e completar com o substrato. É bem simples de fazer esse replante. Vou terminar de completar aqui com o substrato e volto mostrando o replante pronto. E ficou assim esse replante. Olha aqui, o rizoma dela ficou totalmente livre e eu só coloquei substrato em cima das raízes. Eu achei que ela não ia ficar bem firme nesse vasinho, mas ela ficou. Mas depois eu vou colocar um tutor aqui e vou prender nessa haste floral dela. Agora eu quero mostrar o replante da Phalaenopsis panda, que é uma muda pré-adulta. Ela veio com bastante raízes, mas mesmo assim eu decidi amarrar ela num pedaço de caco de telha. Aí o replante eu faço da mesma forma. Já coloquei o isopor aqui no vasinho. Agora eu vou colocar uma camada de substrato. Vou usar o mesmo substrato que eu usei para replantar as outras. Aí eu vou colocar uma boa camada de substrato aqui no vasinho até ficar da altura ideal para posicionar a orquídea. Aí eu vou medir aqui para ver se ela vai ficar bem para fora do vaso. Vou colocar uma camada de musgo esfagno, bem pouquinho aqui, só para segurar a umidade. Aí agora eu vou posicionar essa orquídea aqui por cima, vou ajeitar bem as raízes dela e vou completar com o substrato.
Para mudinhas pequenas assim é mais importante ainda a gente não colocar substrato em cima do rizoma dela, até porque ela ainda tem o rizoma bem pequeno, então se a gente entope ele é podridão e bactéria na certa. Vou terminar de completar aqui com o substrato e ajeitar ela no vaso e volto mostrando o replante pronto. E ficou assim esse replante. Olha que gracinha que ela ficou aqui nesse vasinho. Agora é só ela enraizar aqui e eu acho que o ano que vem ela já floresce. E ficaram assim, todas as phalaenopsis estão aqui plantadinhas. Eu coloquei um pouquinho de esfagno aqui por cima do vaso para segurar a umidade. Agora é só dependurar elas lá no jardim vertical. Me conta aí nos comentários o que você achou desses replantes, dessas phalaenopsis lindas. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like, que ele é muito importante para mim. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, se você ainda não for inscrito, que toda quarta-feira, às 18 horas, tem vídeo novo por aqui falando sobre o cultivo das orquídeas. Gratidão a você que assistiu, até o próximo vídeo, tchau, tchau!